Olá, Canaries! Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brazilian Canary. Está começando mais um CanaryCast, o podcast da comunidade brasileira do Norte, os Brazilian Canaries. Estamos no 5º episódio da temporada. Se você ainda não ouviu os outros, confira agora no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e demais plataformas de podcast. E já vamos começando o nosso CanaryCast com a participação de vocês no comentário da galera aqui no CanaryCast. E a primeira participação é do Francisco Costa, o @Francisco Costa no Twitter. E ele disse o seguinte: como é início ainda, dá para corrigir. Digo, hoje ainda está faltando profundidade no time. A zaga foi bem consistente. E ainda falta um zagueiro. Nada que não possa ser melhorado durante a temporada. Pois é, Francisco, eu concordo plenamente com você. O time foi mais consistente sim, dá para corrigir, a janela ainda está aberta, dá para a gente contratar alguém. Mas é aquilo, tem que corrigir logo, não deixar muito para depois. Está no início do campeonato, são 46 jogos no total. Então dá para corrigir o erro antes que dê merda. E a gente só não pode ficar acomodado com esses erros e eu espero que o Norte providencie melhorias o quanto antes, principalmente na questão da zaga, né? Contratar um zagueiro o quanto antes, pelo menos 2 seria o ideal, mas quer dizer, pelo menos 1 seria o ideal, mas eu queria 2. Vamos ver se a gente toma alguma providência, né? Se o time toma alguma providência nesses últimos dias aí que vão ter de transferência no mercado internacional e mercado inglês. Francisco, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. E outro que participou aqui do CanaryCast foi o nosso querido amigo André, o @AndréVitur, também no Twitter, que disse o seguinte, que perguntou o seguinte, na verdade: o que falta para o Norwich deixar de ser um ioiô, um time ioiô no caso, e subir degraus como fizeram Burnley, Southampton e mais recentemente o Bournemouth e o Brighton, se mantendo assim mais tempo na Premier League? Bom, André, tem algumas coisas que atrapalham isso, né? O Norwich hoje não depende da venda de jogadores. É claro, se a proposta certa vier e o clube achar que é interessante para ele, a venda será feita, né? Como foi o caso do Godfrey e o caso do Lewis, que já tiveram peças aí para reposição. No caso do Godfrey seria o Gibson, no caso do Lewis seria o Xavi Quintilla, né? Contudo, o Norwich também, por não depender dessas vendas, ele tem um outro porém, né? Que ele depende de patrocinadores. E hoje os patrocinadores do Norwich não são tão interessantes assim, porque o Norwich, primeiro, é região, né? A região de Norwich não é uma região comercial, não é uma região chamariz para patrocinadores grandes. E o fato do Norwich não estar na Premier League também atrapalha muito. E esses times, né, que estão há mais tempo na Premier League, conseguiram se consolidar lá, primeiro foram assim. O Southampton, por exemplo, primeiro se estabeleceu na Premier League, conseguiu melhorar seus patrocinadores e vendeu jogadores para se manter. O Burnley, o Brighton, mesma coisa, né? Não com a mesma quantidade de jogadores vendidos que o Southampton, mas conseguiram se manter na Premier League e dessa forma conseguir patrocínios melhores e aos poucos irem crescendo ali dentro, né? Fora que a premiação da Premier League é muito boa. Ser rebaixado na Premier League dá mais dinheiro do que ser campeão na Championship. Então, só aí você já percebe a diferença. Então, é bem tênue essa linha, porque o Norwich não tem um patrocinador muito grande, por estar distante, não tem uma visão comercial, né? Não é visto comercialmente como um chamariz para estampar marcas de grande valor, ou então de marcas que até sejam desconhecidas, mas que paguem bem. Então, o que falta para o Norwich é subir, ficar na Premier League, nem que seja brigando por meio de tabela anos e anos aí. E assim que se estabelecer como um time de Premier League, as coisas vão surgindo naturalmente, seja vendendo jogadores ou conseguindo contratos melhores para patrocínio. André, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, meu amigo. E esse foi o comentário da galera aqui no CanaryCast. Muito obrigado a todos que participaram, um forte abraço para vocês e até o próximo CanaryCast. Championship! E agora vamos falar da derrota do Norwich para o Derby County, em jogo válido pela Championship 2020-2021. E sobe o som para o gol dos visitantes. Derby have got Wayne Rooney on free kicks.
Opportunity here for Derby to nick on 3 points perhaps. We've been on the back foot for so long. Rooney's free kick. There it is. It's over the wall and he scored. That's what Wayne Rooney can do. Norwich City have been the attacking force in this game, but they have not taken advantage. They missed a penalty, and it's Wayne Rooney who, with 3.5 minutes to go, has expertly bent a free kick round the wall and into the top corner. Bom, vou ser sincero com vocês, Canaries. Esse final de semana tá bem corrido pra mim. Eu tive que trabalhar de manhã, no sábado, vi só o primeiro tempo. E, inclusive, vou ter que fazer um plantão de domingo pra segunda, vai ser uma loucura. Mas, enfim. Mas pelo que eu vi de revisões e também do que eu vi do jogo, foi um jogo bem morno, principalmente no primeiro tempo. Nos dois lados, assim, grandes chances mesmo não foram criadas, assim, com grande efetividade. Só no segundo tempo que a emoção tomou conta, principalmente a emoção de raiva. Porque o torcedor do Norte, né, deve estar pensando, quando finalmente conseguimos um pênalti, o Puck vai lá e, sei lá, escorregou no Covid. E aí o Puck zuniu a bola no melhor estilo John Terry na final da Champions, do Chelsea contra o United, né? E é aquilo, a bola pune, não tem jeito. O Rupp, que vinha até fazendo uma boa partida, pasmem, fez uma falta perto da entrada da área do Norwich, que fez uma falta que levou ao gol do Rooney de falta para o Derby aos 87 minutos que vocês ouviram aí um pouco antes nessa parte aqui da Championship. E bom, os destaques do jogo, né? Eu queria destacar o Aidai e o Ida, o Adanida, tem que sempre lembrar disso. Eu quero destacar o Adanida e o Vrancic, que novamente entraram no segundo tempo, tornando o jogo mais ativo para os canários. E queria dizer também que o Farke, em coletiva, disse que quer o Vrancic jogando mais como camisa 10, só que por conta de lesões, questões mais físicas, né? Por questões de condicionamento físico, ele não tem conseguido jogar os 90 minutos. E isso explica por ele ser banco, mas mesmo assim ele não tem conseguido jogar 90 minutos, mas por outro lado, quando ele é banco e ele entra no jogo, ele consegue jogar muito bem, o que é ótimo. Ele fez uma jogada maravilhosa com o Aarons, né? Ele fez uma assistência que o Aarons chegou chutando e o goleiro do Derby County fez uma excelente defesa, que mostra aí que o Vrancic, quando ele entra bem focado, bem determinado e criativo para o jogo, o que é ótimo. Principalmente quando ele está agora junto com o Buendia, né, que está voltando. E é isso que eu ia falar agora. Outra novidade foi o Stipperman, que retornou ao time principal, e o Buendia também, jogando como titular aí os dois. Seria um sinal de que as coisas voltaram ao normal entre a Argentina e o Farc? Tomara que sim, né? Porque a gente quer ver o brilho do M novamente. O Buendia, que no podcast passado eu falei que ele estava meio desnorteado, vamos dizer assim, emocionalmente, por conta dessas inúmeras especulações de transferência que surgem no mercado. Bom, outro que fez estreia foi o Gibson e foi ok. Buendia e Stepperman eu diria que foram ok também, apesar do argentino ter criado mais. E destaco aqui também o Crew, que tem sido excelente, apesar de ter tomado um gol de falta. O Quintilla também tem sido bem regular. E eu acho bem legal aí esses dois jogadores estarem mantendo essa frequência de bons jogos. Um detalhe também que eu quero lembrar, que na coletiva pré-jogo o Farc disse que Cantwell retornaria em breve, talvez aí indicando uma possível permanência ou reconciliação do Farc, né, e o Cantwell, uma reconciliação entre os dois, já que tudo indica que, como eu falei também no podcast passado, que o jovem, né, o Cantwell, tem sido meio rebelde com o Farc, então assim, é aquele grande será, né? Veremos nos próximos dias, a janela fecha aí no dia 5. E como eu falei, né, agora, lembrando que a janela fecha no dia 5, a janela internacional de transferências fecha agora no dia 5, e espera-se que o Norwich contrate pelo menos um zagueiro, porque o Norwich vendeu o Godfrey para o Everton, né? Nesses últimos dias aí vocês ficaram sabendo. E com 2 vendas, isso é uma coisa bem legal, né? Com 2 vendas e sem contar com as parcelas adicionais que essas vendas incluem, né? Só falando do valor inteiro que chegou de cara, sem contar a parcela adicional de milhões, o Norwich somou mais de 35 milhões de libras com 2 jogadores. E jogadores de uma defesa que, aliás, na Premier League foi a pior da última temporada. Então, assim, bem legal esse valor que o Norwich conseguiu com 2 jogadores que fizeram parte da pior defesa da Premier League na temporada passada. E o grande destaque nisso aí é que conseguimos um substituto que tem jogado muito bem, que é na lateral esquerda, que é o nosso querido Xavi Quintilla, que está substituindo muito bem o Lewis. Um excelente negócio do Weber,
como sempre, né? Nessa parte de negócio do Weber é sensacional. Mas enfim, é aquilo. Nosso mantra, precisamos de zagueiro, continua. Se com o Godfrey eu achava que precisava de pelo menos mais um, sem ele precisamos de mais 2, ao meu ver. Vamos ver o que nos espera nesses próximos dias. Após o fechamento da janela internacional de transferências, na Inglaterra há um tempo extra de 10 dias para contratações entre times nacionais, né? Então, se até segunda-feira o Norwich não contratar ninguém de fora da Inglaterra, tem mais 10 dias aí para o Norwich resolver a vida dele, negociando alguma contratação entre times ingleses. Enfim, e falando da tabela, com essa derrota o Norwich foi para o 15º lugar na segunda divisão inglesa. O próximo jogo dos Canários é dia 17, sábado, contra o Rotherham, fora de casa, às 11 horas da manhã. Vamos ter um intervalo aí no calendário por conta de jogos internacionais das seleções. E bom, Yellows, o Canary Cast vai ficando por aqui. Peço para que, por favor, vocês sigam nossas redes sociais do Norwich City Futebol Clube Brasil, os Brazilian Canaries. No Twitter, @NorwichCityFCBR e @NCFCBR. E no Facebook e Instagram, @NorwichCityFCBR. Se você estiver no seu aplicativo de podcasts, não se esqueça de seguir o Canary Cast. E se estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações de conteúdo novo no ar. Combinado? Então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu sou o Lucas Latorre, o seu Brazilian Canary, e esse foi mais um Canary Cast. E no mais On the Ball City, never by the danger. Come on, Yellows, bola de ouro pro Rup. Já falei. Fui!